Todo mundo pôde acompanhar o vexame internacional que o Barba passou ali no Canadá, mais precisamente no G7. Só que um vídeo exclusivo vem à tona, revelado ali pela grande mídia, que fez a Janja surtar e ficar de cabelo em pé. Revelou-se que o Barba ele estaria manguaçado e acabou levando esporro do Macron entre outros líderes que estavam naquele lugar, dizendo que isso é inaceitável, que conseguiam sentir o bafo dele de longe, tá? E ainda disse para ele não voltar mais lá, pois ele não é bem-vindo. Foi então que a Janja, ao vivo, surtou quando a jornalista colocou este vídeo ao vivo. E logo depois tiveram que excluir, com a Janja pedindo a demissão dessa jornalista que foi demitida e prometeu revelar o passado da Janja, e aconteceu. Vamos dar início ao conteúdo sem perda de tempo. Deixe agora o seu like, se inscreva no canal e comenta de onde é que você está nos assistindo. Eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o Capitão. Se você também se orgulha, comenta. Eu tenho orgulho do Capitão, ou apenas digita 22. Olha aí, ó. O climão que o Barba causou no G7 ao interromper o premier do Canadá por falha na tradução, rapaz. Olha aqui. O bicho pegou, tá? É, o bicho pegou, hã? E a INSS reclama de pagamento de 4 milhões para Correios operarem reembolso de jornal, rapaz. Tão chateado, né? Hã? Olha isso aqui. Datafolha. Parcela de brasileiros que se declaram apoiadores do Capitão é igual aos que se declaram apoiadores do Barba. Então nós sabemos que esse número é muito maior. Se você acha que é maior, comenta fora Barba e volta, Capitão. Olha isso aqui. O desgoverno quer controlar CPMI do INSS e aposta em Omar Aziz na presidência. Basicamente o que fizeram com aquele lá do 8 do 1, né? Vamos para o conteúdo principal. Olha isso aqui, ó. Vexame, vexame. Então pobre é pobre, tem que trabalhar. Pobre é pobre, a gente ganha o voto de pobre na época da eleição porque cuidar de pobre. Porque na hora que a gente começa a ajudar as pessoas mais humildes, e as pessoas vão comendo, as pessoas vão trabalhando, as pessoas vão estudando, as pessoas também ficam mais conscientes politicamente e as pessoas podem não votar. Quer dizer que se as pessoas ficarem mais conscientes, tiverem mais dinheiro, não vão nos apoiar. Brincadeira, hein? Eu tenho uma missão que é ajudar a tirar o PT de Brasília. Então eu não sou político de carteirinha, eu venho do setor privado. Nós mostramos aqui em Minas que é possível fazer diferente, e o ano que vem eu tenho uma missão que é ajudar a tirar o PT de Brasília. Então eu vou estar imbuído nessa missão e nós temos aí um cenário longo pela frente de definição. Quem apoia o Zema comenta, eu apoio, mas eu vou seguir que é o nosso Capitão recomendar. Rapaz, o negócio tá ruim aí pra toga, hein? A Justiça dos Estados Unidos pediu essa nova citação contra Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelas empresas Trump Media e Rumble, que acusam Moraes de perseguir opositores do presidente Lula. Entre os nomes citados estão o do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Alan dos Santos. As empresas alegam que Moraes tem como alvo jornalistas, juristas e até cidadãos comuns. E ele vai ter 21 dias para responder. Todos críticos ao governo e ao próprio ministro. Elas afirmam ainda que decisões do ministro atingem até empresas e residentes dos Estados Unidos. E o episódio que acirrou os ânimos foi a suspensão do X no Brasil em 2024, após a rede descumprir as ordens judiciais. Desde então, Moraes virou alvo de ações nos Estados Unidos, incluindo uma movida pela Rumble e em parceria com a empresa de Donald Trump. E agora, com a nova citação, Moraes tem 21 dias para responder à justiça norte-americana, e o senador Marco Rubio já disse que Moraes pode ser alvo de sanções com base na lei global Magnitsky. Eita, rapaz. Na citação, também é destacado que Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos desde março e busca asilo político, alegando perseguição. Ele se reuniu com parlamentares americanos e acusou Moraes de extrapolar os limites do judiciário. E a Procuradoria-Geral da República, no entanto, pediu ao STF a abertura de inquérito contra o Eduardo. Vou colocar aqui no comentário fixado esse conteúdo por completo, tá? E a Janja vai ter que explicar os gastos dela, hein? Acabou a farra em viagens pra Janja. Eu e o Jeffrey Chechini entramos na justiça contra os gastos ilegais da Janja em viagens internacionais. E a decisão do juiz que saiu agora vai te surpreender. Recentemente, Janja viajou completamente sozinha, sem a companhia de Lula, e usou o avião da FAB para ir para Roma, Nova York, Japão e Rússia. Viagens deslumbradas, esbanjando dinheiro público nas redes sociais. É o seu dinheiro, pagador de impostos. Por isso, pedimos para que a justiça suspenda todos os pagamentos do governo para as viagens da Janja, que o governo Lula apresente todos os gastos até agora com essas viagens e que a Janja
reembolse o que foi gasto nessas viagens aos cofres públicos com seu próprio dinheiro. Nada mais justo, né? E agora o juiz não só aceitou nossa denúncia, como deu prazo de 20 dias para que a Janja e o governo Lula expliquem esses gastos da primeira-dama. Eita, 20 dias, hein? Esperamos que a justiça seja feita. E é por você e pelo seu dinheiro, pagador de impostos, que nós fizemos essa denúncia. Por isso, se você apoia essa ação, compartilhe ao máximo esse vídeo para expor os absurdos da Janja e siga aqui os nossos perfis para... E comenta devolve Janja. Se você quer que ela devolva o dinheiro, comenta devolva Janja, tá? Já vou trazer o vexame dele, mas olha o humorista aqui, ó, falando sobre, ó. Enquanto Lula desembarca no Canadá para mais uma cúpula do G7, Janja tem uma atitude que a maioria das esposas de presidentes só sonham. Ela não vai. Pois é, o rolê internacional da vez não teve espaço para a primeira-dama. Talvez porque já não tenham mais folhas vazias no passaporte dela, até porque ela já fez 35 viagens internacionais. Desde 2023 já bateu a marca de 130 dias fora do Brasil, mais tempo do que o próprio presidente da República, que passou 106 dias fora do país. E a legalidade dessas viagens foi até questionada, porque apesar da Janja não ter cargo público, ela viaja com uma comitiva digna de um ministério. Óbvio, tudo pago pela gente, com recurso público. A Janja tá bem mais ocupada do que muita gente com carteira assinada no Planalto. Talvez seja por isso que ela deixou o G7 pro Lula e segue por aí viajando o mundo com uma agenda de prestígio, que nem faz parte de roteiros oficiais de primeira-dama. Você lembra que a Janja foi antes quando o Lula viajou pra Rússia? Pois Lembro, foi a mesma coisa pra França. é, ela disse que ela fez isso para economizar na passagem. Claro, o que ela economizou foi gasto na viagem dos assessores e companheiros de viagem dela. 6 por meia dúzia. Afinal, ela tem bom senso e se considera uma pessoa inteligente, não é? Agora a pergunta que fica é, e no G7? Será que o Lula vai sentir a falta dela? Eu acho que não. Afinal, a Janja parece até preferir viajar sem ele. Por que será que vocês acham que a Janja prefere viajar sem o Barba? Por que vocês acham isso? Hã? Eu não sei, a Macron lhe mandou lembrança. Lula foi ao G7. Brasil nem faz parte do... Lula foi ao G7 e entregou Agora você vai entender o que houve lá, hein? Presta atenção, hein? Quem tá prestando atenção, digita 01. Lula foi ao G7 e entregou um dos maiores vexames da história recente. O Brasil nem faz parte do grupo, mas ele foi, gastando dinheiro público, só para dizer, ao chegar, esse evento nem precisava existir. Isso mesmo, viajou até o Canadá, só para desprezar a cúpula. Na hora da foto oficial, se perdeu no palco. Macron teve que chamar, Trudeau apontou. Zelensky olhou com a clássica cara de quem convidou esse aí e ainda tropeçou no protocolo, esbarrou nos líderes e ficou completamente perdido na fila dos chefes de Estado. Quando chegou a hora da fala, Lula mal conseguia completar uma frase. Parecia alguém improvisando onde não deveria estar. Eita, disseram que ele tá manguaçado. Quem acha? Foi constrangedor. Resultado da reunião, o G7 reforçou o apoio a Israel e condenou o Irã. Tudo o que Lula queria impedir. Comenta aqui, isso é diplomacia ou humilhação global bancada com o O que vocês acham que é? nosso bolso? Humilhação global, rapaz, que vergonha o cara passou, hein? Ele passou uma vergonha, né? E olha, a taxa de juros foi a 15%, tá? Maior patamar desde 2006. O painho segue, né? Quebrando recorde. O Comitê de Política Monetária do Banco Central acaba de anunciar que aumentou a taxa de juros em 0,25%. Com essa decisão de hoje, a Selic atinge agora 15%, o maior valor desde maio de 2006. Pra gente lembrar, essa é a 7ª vez seguida que o Copom decide por aumentar os juros. Ainda assim, o movimento representa uma desaceleração do ritmo de aperto monetário, já que na reunião de maio a elevação foi de 0,5 ponto. A decisão tem como objetivo controlar a inflação, encarecendo o crédito e, consequentemente, controlando a demanda. O Banco Central segue com os trabalhos para perseguir a meta de inflação de 3% ao ano. E a gente lembra que o IPCA de maio registrou, no acumulado dos últimos 12 meses, alta de 5,32%, uma leve desaceleração na comparação com os 5,53% registrados Só quebrando recorde, ele segue quebrando recordes, tá? É o painho. Agora, olha só como é que o Macron debochou do Barba aqui, ó. O Macron rindo, ó. Aqui, ó. Quem lembra do Macron mordendo a linguinha pra Janja? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Ó o Macron rindo aqui, ó. Muito baixo, sério, muito baixo. Okay. Que vergonha, né, cara? Cara, vou te falar, não tem jeito não, cara. Não tem jeito. A vergonha faz parte deles, tá? A vergonha faz parte deles. Agora, olha que situação top. A senhora é Bolsonaro. Tá pronto. Deixa eu falar uma coisa.
A senhora não financia o Lula. Não, que essa tá doendo? Eu vou financiar muito pra baixo pra cima, não vou nada. Tu já pagou a mulher da Natura? A mulher da Avon? Eu acho que era uma mulher dessa. Tá começando nem Natura, eu compro que é Lula. Eu não compro Avon também porque é Lula. O que é Lula? É do Lula, é da esposa do Lula. Eu queria estar viajando, eu queria estar pra praia, eu queria estar... Tinha feito cabelo, feito unha, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tenho um casal pra me sustentar. Quem, mulher? Quem? O Lula e a Janja, que o imposto tem que ser das minhas costas. Um casal que ela tem que sustentar todo dia. O Lula e a Janja. Tô te falando. A senhora não se considera uma pessoa petista? Não, eu não sou petista. Eu sou Bolsonaro. Assumida. Entendeu? Quem quiser gostar de mim, porque eu sou Bolsonaro, que gosta. Quem não quiser gostar, que eu não gosto. Você desconfia que tá usando. Caraca, o vídeo ficou altão do nada. Desculpa aí, tá, pessoal? Do nada o negócio ficou bem alto. Agora, olha essa situação aqui, ó. A desaprovação do Barba. Olha aqui, ó. A desaprovação dele. Vamos lá. A gente teve crise do Pix, crise do INSS. O que mais, André? Tá lembrando de mais alguma crise? É crise quase todo dia, né? Na verdade, o Lula poderia estar com a popularidade melhor, não fossem todas essas crises. Foram crises que o eleitor entendeu muito facilmente, né? A crise do Pix, de tentar taxar o Pix, o governo disse que não era bem isso, mas isso ficou bem explicado, se não era isso, por que recuou? Então, o entendimento das pessoas pode ser de que realmente a intenção final era essa. E aí você tem a questão do imposto de renda, que o governo prometeu uma isenção para imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, não consegue aprovar isso no Congresso. O governo, na verdade, ele está sem entregas, né? O governo Lula é um governo fraco, porque ele não consegue entregar. Ele resgatou coisas dos seus governos passados e hoje, se você perguntar qual é a grande marca desse governo, não tem. O governo está tentando agora fazer a tal da tarifa social, que é um desconto, né? Uma tarifa zero na conta de luz para a população de baixa renda. Para a população de baixa renda, mas quem paga somos nós, tá? Isso tem um impacto negativo na classe média, que diz que é ela, mais uma vez, que vai ter que pagar essa conta, mas mesmo assim o governo não está conseguindo aprovar isso. Foi enviado uma medida provisória para o Congresso, que reforma ali o setor elétrico, e tem essa questão da tarifa social ali dentro, e essa medida provisória corre muito risco aí até, inclusive, de caducar, porque o Congresso não está trabalhando, não está analisando nada. Aí você tem o Pé de Meia, que é um programa que o governo criou, que é um programa eleitoreiro, que não vai fazer com que os alunos aprendam, com que os alunos saiam da escola realmente sabendo ler, escrever, interpretar, ou que se mantenham, porque o Pé de Meia é um programa, na verdade, de transferência de recursos. O aluno vai recebendo ali R$200 por mês, se no final do ano ele repetir o ano, ele não vai ter que devolver o dinheiro, ele já recebeu mesmo. Se ele passar de ano, ele vai para o ano seguinte, continua recebendo, e não tem nenhuma exigência de que ele tenha uma nota boa, acima de 9, acima de 8, não. A única exigência é que ele passe de ano no final, e a presença, né, que é feita por chamada. Até hoje eu quero entender como é que essa chamada está sendo catalogada, enviada para a Secretaria de Educação, comprovando. Então esse programa, na verdade, é um programa para distribuir dinheiro, é um programa de compra de voto, que até hoje não foi muito bem. Eita, rapaz, como é que a CNN fala isso ao vivo, rapaz? O Baba vai ficar chateado. Vai ficar chateado, Até o Reinaldo Azevedo disse que a delação do Cid pode cair por terra, rapaz. O que tá acontecendo com esses jornalistas aí? Estão pulando fora do barco, é? A delação do Cid pode ser anulada. Sim, se constatar mentira, não sei o quê. Se ele mentiu sobre não ter usado rede social e usou, se ele mentiu sobre não ter conversado com ninguém e conversou, se isso ensejar punição, que se puna, ele que arque com as consequências. É importante. É importante porque isso... Ou ele disse essas coisas, e aí é preciso ver como é que a delação dele fica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou anular a delação premiada de Mauro Cid. Vamos começar. Moraes faz o óbvio e nega a anulação da delação de Cid. Se no processo da delação tem vazamento, enquanto a delação está sendo debatida, enquanto ela está sendo pensada, aí sim, agora não. Agora não, não, ele falou com não sei quem durante... E aí, vai anular por causa disso? Rapaz, meio estranho o Reinaldo Azevedo, né, falar isso, né? Meio estranho, eu fico até... Agora olha o nosso capitão aí novamente. É a terra prometida do Ocidente. Quem tem um agro como o nosso? Quem tem belezas naturais como a nossa? Quem tem riquezas minerais, biodiversidade? Quem tem mulheres mais bonitas do que a nossa no Brasil? O pessoal gostou, né? A gente faz comparações. Dá para comparar Paulo Guedes com Haddad? Dá para comparar Renan Filho com Tarcísio? Dá para comparar Janja com a Michele? Nós mostramos que o Brasil tem jeito e passa pelas decisões de cada um de nós. Aí eu com o Lula não dá nem para comparar.
Alguém me cita 3 ou 4 ministros do atual governo? Não tem, não sabe. Mas tudo bem. Acredito que estamos passando, é uma provação. Acredito que é possível mudar. Tem muita gente boa aqui no Brasil. Olha aí. Quando eu falo em partido, não, PL não. Tem PSD, tem gente boa, PR, tanta gente. E dá para mudar o destino do Brasil. Passa para nós votarmos não com o coração, mas com a razão, né, PR? É isso aí. Falou e disse, meu amigo. Falou e disse. Olha o Cleitinho aí. Conta de luz mais cara, rapaz. Olha aí, ó. Isso aqui é uma conta de energia. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, porque a conta de energia sua vai ficar bem mais cara. Para vocês terem noção, aqui no Senado foi votado o marco de energia do Oxford, que aumenta a conta de energia em 197 bilhões, para poder beneficiar alguns amigos do rei. E a população brasileira se ferrar tendo que pagar a conta de energia mais cara. Eu votei contra, mas não foi suficiente. Passou aqui no Senado e foi para o Lula. O Lula agiu certo, vetou essa patifaria e voltou para o Congresso Nacional, para que os deputados e senadores pudessem manter o veto do Lula ou derrubar. Parte desse projeto ontem, senadores e deputados derrubaram o veto do Lula. Agora, a parte principal ainda não foi votada, que é a da conta de energia, que será votada novamente agora no Congresso Nacional, para que a gente faça o quê? Manter o veto do Lula. Eu vou apoiar sim. Eu já falei para vocês aqui, eu não sou aliado do Lula, mas sou aliado do povo. E eu não quero que aumente a conta de energia, não. Então, se os senadores, deputados federais, derrubar o veto do Lula, a conta do povo brasileiro vai ficar mais cara. Então, peço a mobilização de cada um de vocês, de uma forma respeitosa. Vocês cobrem tanto deputados de esquerda e de direita, senadores, para poder manter o veto do Lula, para que a sua conta não fique mais cara. É, mas eu vou te falar, Cleitinho, aí você esquece de dizer. Às vezes o Cleitinho, às vezes, ele fala algumas coisas que a gente fica se coçando aqui, né, cara? Eles querem dizer que vai ficar mais caro porque vai ter que pagar pro pessoal de baixa renda, como diz o Barba, tá? Ou seja, é complicado, né, cara? É, entendeu? É assim, né, Cleitinho? Cleitinho. Eu acho assim, a metade dos brasileiros estudou para bolsa. Não foi para ser ativo. Por quê? Você compra uma caminhonete nova daquela ali, tem a garagem lá, você passa o teu clipe de medo de ladrão, né? Sua patroa vai sair na rua com uma bolsa assim, ela guarda ela bem guardada de medo de ladrão. Se ela tem uma corrente bonita de ouro no pescoço, ela fica prestando atenção de medo de ladrão. Como é que na hora de votar, você vai votar num ladrão, rapaz? Ah, não! Aí você quer aquela doagem aumenta mesmo, ué. Eu concordo com esse senhor, né, cara? É complicado, né? Complicado, né? E o Lula que jurava que não foi eleito para dar benefício para rico. E aí já sai com um absurdo desse, gente. Como é que pode? Olha só, ela estava devendo 865 milhões para os cofres públicos e vai ter um abatimento de mais de 500 milhões. Quem quer isso também? Levanta a mão aí. Você também quer no seu imposto de renda? Agora que você vai pagar? Você quer um abatimento nesse montante, né? Praticamente a maior parte da sua dívida ser esquecida? Você não vai conseguir, né? Nós aqui não vamos conseguir. Mortais vão conseguir. Mas os amigos do rei conseguem tudo. Então esse é um exemplo muito relevante aí, Americanas, que tá... Devia 800 e poucos bilhões, vai abater 500 milhões. Na maior fraude, que eu diria, do setor privado, né, já assistida pelo setor privado brasileiro, tá em recuperação judicial. No seu balanço de março mostrava uma dívida altíssima, né? A gente tá falando aí de 1,8 bilhões ali de dívida. Lembrando que quando foram descobertas essas fraudes, a gente tá falando de um montante de 25 bilhões de reais. 13 dos seus ex-dirigentes estão sendo investigados, então uma fraude aí de valor absurdo. E aí, é isso. Agora o dinheiro do pagador de imposto, o dinheiro que eles devem pros cofres públicos, conseguiu esse baita abatimento. Isso é o retrato do Lula, que fala tanto que não governa pros ricos, entendeu, Adriano? Ele falou, né? Eu não ganhei pra apoiar rico. É mesmo? Foi pra apoiar o que então? Fala comigo. E uma coisa que acontece em muitas cidades, olha aqui, ó. Ali no semáforo dizendo que tem 2 filhos, emprego, a mesma história. Você está falando que você tem 2 filhos aí. Sim. Vamos lá conhecer teus filhos? Vamos lá. Mas lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Então vem cá, vamos sair daqui, vem cá. Eu tenho emprego também pra ti. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos lá. Vem cá então, vem comigo. Deixa eu ver o que tem na placa aí. Não tem que ver. Quê? Não tem que ver.
Então, não, tem que ver? Vem, eu vou te levar. Ei! 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 Tá tudo filmado ali. Tu tentou tirar a câmera dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Sabe o que é isso, cara? É que eu tava conversando com alguns amigos aí, tá? Tem gente que tá acostumado com a mesmice, né? Ele se contenta com 20 reais no dia, 30 reais no dia. Então ele vai querer trabalhar, ele vai querer acordar cedo, ter responsabilidade, né? Ficar cansado, voltar com o ônibus lotado, ir ao trabalho com o ônibus lotado. A maioria não quer isso, a maioria vai querer ficar na mesmice, cara. Vai querer ficar na mesmice. É por isso que nós vemos tanta gente na rua pedindo e tá aumentando cada vez mais em razão do Barba estar sentado naquela cadeira, né? Você vê isso na sua cidade? Sim. Comenta aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Vocês que assistiram o vídeo todo, comenta eu assisti. O vídeo todo, fui, valeu.